Nós iniciamos aqui a nossa segunda hora do Jornal da Manhã, destacando que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma manifestação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo, depois de ter sido intimada a esclarecer possível descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-chefe do Executivo. Quem acompanhou esse assunto é a Janaína Camelo. A defesa de Jair Bolsonaro espera a resposta do ministro Alexandre de Moraes, do STF, aos esclarecimentos enviados ontem ao Supremo sobre eventual descumprimento por parte do ex-presidente a uma das medidas cautelares impostas pelo ministro. Na segunda-feira, diante da expectativa de uma coletiva de imprensa de Bolsonaro, Moraes publicou despacho reiterando que uma das cautelares, que proíbe o uso de redes sociais, inclui o uso por intermédio de terceiros, como, por exemplo, veiculação de áudio, vídeo e entrevistas em contas de redes sociais que não sejam a do ex-presidente, sob pena de ter a prisão preventiva decretada. Aconselhado pelos advogados, Bolsonaro desistiu de dar a entrevista, mas mostrou a tornozeleira eletrônica e disse estar sofrendo humilhação. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação no nosso país. Uma pessoa inocente. Ó silêncio! Ó silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Moraes reuniu prints de republicações da fala de Bolsonaro em veículos de imprensa e em redes sociais, incluindo do filho Eduardo Bolsonaro, e deu prazo de 24 horas para que a defesa prestasse esclarecimentos, o que foi feito ontem no fim da tarde. No documento, a defesa negou que Bolsonaro tenha descumprido a cautelar. Justificou que, diante da determinação de Moraes da última sexta-feira, Bolsonaro cessou a utilização de suas redes e determinou que terceiros também suspendessem qualquer tipo de acesso. Que em nenhum momento e de nenhuma forma, ao que se entendeu, foi proibido que o ex-presidente concedesse entrevistas. A defesa argumentou ainda que, na primeira decisão determinando as cautelares, Moraes não disse que estaria proibido também transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, como ele escreveu em novo despacho antes de Bolsonaro conceder a coletiva. Nos esclarecimentos, os advogados escrevem que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais não pode ser controlada e, por isso, é alheio à vontade ou ingerência de Bolsonaro e que, assim, o ex-presidente não pode ser punido. Com os esclarecimentos da defesa de Jair Bolsonaro em mãos, o ministro Alexandre de Moraes vai agora analisar se Bolsonaro descumpriu ou não a medida cautelar. Se entender que sim, o ministro pode então revogar as medidas cautelares impostas até o momento e decretar a prisão preventiva do ex-presidente. Desde sexta-feira, além de estar proibido de usar as redes sociais, Bolsonaro também está sendo monitorado 24 horas por dia com tornozeleira eletrônica. É obrigado a se recolher em domicílio entre as 7 da noite às 6 da manhã e não pode se aproximar de embaixadas nem ter contato com diplomatas ou outros investigados no mesmo processo, que inclui o filho Eduardo Bolsonaro. As sanções foram impostas a pedido da Procuradoria-Geral da República, que viu fortes indícios do ex-presidente fugir do Brasil. Bolsonaro nega que teria a intenção. A investigação contra o ex-presidente faz parte do inquérito que investiga também Eduardo Bolsonaro, que tem admitido estar atuando junto a aliados de Donald Trump para que o governo norte-americano aplique sanções a autoridades brasileiras, sob a justificativa de que o pai estaria sendo vítima de uma perseguição política na ação penal do STF da denúncia de golpe. Eduardo é suspeito de ter influenciado na decisão de Donald Trump de tarifar produtos brasileiros em 50%. Na decisão, o presidente norte-americano disse que uma das razões para a sanção ao Brasil é o processo no Supremo contra Bolsonaro. Assunto para a gente já começar a nossa rodada de análises, hoje com Luiz Felipe Dávila e também o Cristiano Beraldo. Vou começar contigo, Beraldo. Bom dia aos senhores. Qual é a tua expectativa em torno de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em cima desse assunto e o presidente ou ex-presidente perguntando o que eu posso e o que eu não posso fazer, Beraldo? Bom dia. Bom dia, Nonato, Dávila, bom dia, Soraya, e bom dia à audiência que prestigia diariamente o Jornal da Manhã. Nonato, a gente está vendo o Brasil ser dominado por um ambiente onde tudo é possível. Esse processo, esse julgamento de Jair Bolsonaro, que diz respeito, ou deveria dizer respeito exclusivamente ao que aconteceu
dentro do Palácio do Planalto, em razão da derrota sofrida por Jair Bolsonaro para o candidato Lula, que acabou assumindo a presidência da República dentro do rito normal no dia 1º de janeiro de 2023. Aquilo que foi ocorrido dentro do Palácio do Planalto, ainda na gestão Bolsonaro, as conversas que aconteceram, os planos que foram discutidos, nada daquilo se materializou. É claro que é inaceitável um presidente da República, eleito de forma democrática, usar o seu tempo, o seu cargo, convocar Forças Armadas e ficar ali confabulando sobre uma forma de impedir que o rito democrático pós-eleitoral, que é a posse do eleito, que aquilo se consumasse. Mas daí a fazer o espetáculo que está sendo feito, tira a legitimidade do Supremo Tribunal Federal diante deste caso e diante também de demais casos, porque a credibilidade da Corte está atingida. As medidas restritivas impostas a Jair Bolsonaro, elas são inexplicáveis, porque a tornozeleira eletrônica não impedirá Jair Bolsonaro de fugir, de ir para uma embaixada, de entrar num avião. Não é que ele vai estar adentrando a embaixada norte-americana, parece que esse é o grande plano que o Supremo tem medo, a Procuradoria está querendo evitar. E aí o que vai acontecer? A tornozeleira eletrônica vai dar um choque no ex-presidente, ele vai ficar paralisado até a polícia chegar? Não, nada disso é verdade. Então, vão tomando essas medidas claramente como um instrumento, como disse o ex-presidente, de humilhação. E neste processo, eles simplesmente tiram a legitimidade da Corte de julgar de forma isenta, pautado pela Constituição, que é o seu papel, e dando à sociedade brasileira respostas que eventualmente sejam necessárias. Estão extrapolando de uma forma impressionante os limites. E agora, Nonato, para responder à sua pergunta, tudo é possível, inclusive a prisão preventiva do ex-presidente. Dávila, qual o seu entendimento em relação ao que diz a defesa de Jair Bolsonaro ao STF e também o que é possível esperar de resposta do Supremo? Soraya, bom dia a você, Nonato, Beraldo e a nossa querida audiência. A decisão é escandalosa. A decisão do ministro Alexandre de Moraes cada vez mais viola a Constituição na sua cláusula pétrea. O artigo 5º da Constituição garante plena liberdade de expressão. É uma decisão que instaura a censura prévia e ao criar essas cautelares contra Jair Bolsonaro, agora é contra terceiros também. Como é que você vai controlar a informação que seja divulgada por terceiros? Então, é um negócio totalmente absurdo. É uma justiça de justiceiro para humilhar, que mostra parcialidade, irrazoabilidade e desproporcionalidade pelo qual o ex-presidente Bolsonaro é acusado. Cada vez que o Supremo atua desta forma, ao invés de colaborar para diminuir a tensão na sociedade, a polarização, ele, na verdade, está contribuindo para o aumento do radicalismo político, porque mostra à população de que a justiça não é imparcial, razoável e as penas não são proporcionais ao crime. Portanto, é algo que ajuda a aumentar a polarização no país, quando o Supremo, neste momento, deveria estar dando a imagem de imparcialidade para poder julgar o caso do ex-presidente. Isto não é o que vem acontecendo. Infelizmente, o Supremo vem contribuindo para o aumento do radicalismo e da desconfiança em relação às instituições democráticas.